Eu sou Adriana Fernandes, repórter de economia do Grupo Estado, em Brasília. Na inauguração do estúdio da TV Estadão e do Broadcast, que é o serviço em tempo real da Agência Estado, convidamos o senador Romero Jucá, presidente do PMDB e do Comitê de Economia do partido. Senador, o jornal Estadão publica hoje uma matéria que mostra um gasto já de 125 bilhões do governo Temer, desde que ele assumiu, uma expansão de gastos. O governo não está gastando demais no momento em que ele tem que mostrar um ajuste fiscal? Bom, primeiro dizer da nossa satisfação, minha satisfação de estar aqui na primeira transmissão da TV Estadão, do broadcast aqui em Brasília. Para mim é uma honra a gente poder conversar sobre economia e registrar que, respondendo a sua pergunta, que nós fizemos no começo do governo Temer, há poucos dias atrás, porque é importante dizer que o governo Temer tem poucos dias, né? Nós fizemos uma estimativa de déficit para esse ano de 170 bilhões de reais. Era importante que a máquina pública pudesse voltar a funcionar. Nós tínhamos entendimentos que estavam em andamento, acordos com servidores que estavam em andamento, mas tudo dentro da programação que foi definida. Portanto, esses gastos a que você se refere, eles são gastos já analisados, já comprometidos e já pactuados com diversos setores, com o próprio presidente. Portanto, a equipe econômica, né, comandada pelo ministro Henrique Meirelles, né, e sob a supervisão do presidente Temer, está atuando estritamente dentro dos parâmetros que definiu anteriormente. No caso do Bolsa Família, não houve um valor acima do que já estava acertado? Foi uma sinalização ruim, senador. Não, na verdade, veja bem, o Bolsa Família foi dado um reajuste. Esse reajuste foi discutido pelo ministro Osmar Terra com a área econômica. É importante dizer que estão sendo feitos cruzamentos para evitar irregularidades nos programas sociais, né? Então, esse cruzamento vai efetivamente retirar de recebimento algumas pessoas que, em tese, não merecem estar dentro do programa. Começa já para já? Já começa. Nas primeiras análises de cruzamentos de CPF com CNPJ, nós temos a possibilidade de mais de 400 mil fraudes, ou seja, algo extremamente numeroso, um número bastante abrangente, e isso, é claro, que será checado com as prefeituras que operam o programa, com o Ministério do Desenvolvimento Social, mas é um compromisso do governo de que os programas sociais funcionem efetivamente para quem precisa. E eles possam ser o melhor possível, ou seja, possam ter um valor mais perto da necessidade das pessoas, como um atendimento de transição. Outra questão que o ministro Osmar Terra está trabalhando de forma muito forte é a porta de saída, ou seja, o programa social não pode ser um programa de estagnação da melhoria da família. Tem que ser um programa de proteção, mas também de desenvolvimento daquelas pessoas que, em uma certa transição, estão participando esses da rede social. Esses fraudes serão canceladas? Não, fraudes, se forem identificadas, serão canceladas. Os benefícios? Serão cancelados qualquer tipo de fraude em qualquer programa ou em qualquer ação do governo. O governo Michel Temer tem o compromisso de fazer uma gestão séria, uma gestão técnica e uma gestão que cumpra a lei. Agora, senador, voltando à questão da meta fiscal, em 2017 o governo está negociando junto com o Congresso o envio de uma nova meta, né? Essa meta parece que vai ser, há indicações são de que ela será muito elevada, acima de 150 bilhões de reais. Será o 4º ano consecutivo de déficit, uma trajetória muito perigosa da dívida. Há uma preocupação muito grande em relação a esse valor. Qual vai ser o tratamento que o governo dará nessa questão da meta? Bom, primeiro eu não falo pelo governo, eu falo pelo PMDB e falo mas como economista, o senhor está negociando... mas qual é a minha visão disso? A mudança na LDO. Primeiro, dizer que nos governos anteriores eu me bati muito para que as metas fixadas fossem realistas. Não adianta o governo colocar uma informação ou um número que se desmoraliza ao final do ano. E no governo anterior isso aconteceu todos os anos, né? Então a gente já é escaldado nessa situação. No Ministério do Planejamento eu trabalhei para fixar a meta realista desse ano, 170 bilhões de reais.
A proposta do governo anterior era 96, negativo também, não ia atingir, ia ser mais do que isso. Né? Então, para o próximo ano, nós estamos aí numa transição. Né? Então, nós temos aí, ano a ano, piorando a meta negativa se aprofundando, né? E neste governo do Michel, de muito pouco tempo, o presidente Michel volta a dizer, não tem 60 dias de governo, né? Nós vamos fazer uma inflexão. É claro que nós não vamos sair de uma meta negativa de 170 para uma meta positiva, de um ano para o outro, com a economia como está, com a taxa de juros como está, ou seja, é necessário uma transição na economia. Essa transição será sinalizada pela equipe econômica. A meta, eu defendo que tenha meta para o ano, meta prevista do ano seguinte, até 2019, para mostrar a reversão da tendência. Agora, não se faz milagre com gasto público, até porque a maioria dos gastos, eles não são gastos discricionários, eles não podem ser cortados. Vamos dar um exemplo, questão da Previdência. Né? De um ano para o outro, você tem um crescimento vegetativo de 2%, e você tem, em tese, uma inflação de 8%, se a gente for falar em grandes números. Então, o aumento do gasto com a Previdência Social do sistema público e do sistema geral será de 10% de um ano para o outro. Isso é uma despesa hoje incomprimível. Mas, senador, o que é uma meta realista? Uma meta realista, para 2017? Uma meta realista é uma meta que leva em conta, primeiro, o ajuste de gasto que está sendo feito dentro dessa transição do governo funcionar, e também outras ações a nível econômico que passarão, e aí eu entendo que tem que ser o forte do governo, além do limitador de gasto público, a emenda constitucional, nós vamos ter também ações de animação econômica, ações de ativação da economia, que é o que é fundamental para crescer, para aumentar a arrecadação, para gerar emprego. É isso que o governo Temer quer fazer. O ajuste fiscal, ele é um ponto da ação, mas ele não tem que ser o foco maior. É claro que é fundamental a gente reverter a tendência da curva de endividamento público, que é uma questão gravíssima, que está crescendo a nível exponencial. Quer dizer, nos últimos 3 anos, perdeu o controle, o gasto público. Nós vamos colocar isso novamente dentro do controle, vamos mudar a inclinação da curva, diminuir essa inclinação. Ou seja, o governo Temer na economia, ele não vai fazer milagre de apresentar todos os resultados que nós queremos. Mas ele tem um condão, ele vai mudar as tendências. Então ele vai dar a sinalização para o médio prazo de que a economia brasileira vai entrar no eixo. Essa meta então vai vir em 2017, 18 e 19? Não, eu defendo que tem uma meta para 2017 e já tem uma sinalização para 18 e 19 como forma de atuar com previsibilidade dentro da economia. Mas, senador, desculpa insistir, uma meta acima de 100 bilhões não vai passar a percepção de que o governo não está fazendo o ajuste fiscal? Não, porque veja bem isso, o governo está fazendo um ajuste fiscal, o governo está propondo algo que nenhum governo propôs, limitador de gastos públicos. Fizemos mais, estamos repactuando a dívida dos estados, porque a maioria dos estados passa uma situação também de penúria, e isso não é para atender o governador, é para atender as políticas públicas dos estados. Você pegar o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, muitos estados brasileiros hoje estão numa situação de falta de operação mesmo na condição de atendimento da população. Ao fazermos a negociação com os estados, o que é que o governo federal fez? Colocou também na mesa condicionantes e uma delas, ajuste também do gasto público dos estados. Ou seja, nós estamos trabalhando para convergir no futuro a receita com a despesa dos estados. Esse é o mundo ideal. Agora, o presidente Michel Temer, o ministro Henrique Meirelles, o ministro Diogo, não são mágicos. Ninguém tira coelho da cartola na economia. Você ajusta a cartola, você dá um polimento da cartola, você recupera a cartola. Agora, você não faz coisas que é impossível de fazer com números matemáticos. Nesse cenário, vamos ter que conviver com déficits ainda robustos até que a economia volte a crescer? Nós vamos, é claro que nós vamos correr e agir prontamente com reformas estruturantes e reforma de animação econômica, na questão das concessões, na questão das parcerias públicas-privadas, né? Na própria questão da discussão de linhas de investimento, linhas de financiamento, funding, de determinados setores
com uma linha mais estratégica e dando prioridade a determinadas condições que impactem, inclusive, a microeconomia de forma mais rápida. Forma essa linha? Não, serão propostas dentro de em torno de 15 dias. O governo vai apresentar já uma série de propostas que dizem respeito a esse outro eixo que eu chamo de animação da economia. O que o senhor pode antecipar dessas medidas? Não posso antecipar nada porque eu vou tirar o emprego do ministro Meirelles e do ministro Diogo. Mas eu posso dizer que nós estamos trabalhando numa linha que não é só a linha do corte do gasto. Né? A linha do corte do gasto é o primeiro dever de casa do governo. Reduzir ministérios, reduzir cargos de confiança, definiu agora a lei de nomeação das estatais, está definindo uma mesma regra também dura para a nomeação de dirigentes de fundo de pensão, porque é outro problema que nós vamos ter em curto prazo de tempo. Então, o governo está atuando em diversos setores. Agora, o governo nem concluiu ainda a montagem da sua equipe. Né? Nós temos aí todo um processo de impeachment que está surgindo no Senado, que de certa forma ainda tira o foco de algumas votações, quer dizer, não é ainda um momento de normalidade política, daqui a pouco a gente vai ter, e aí nós vamos ter a condição de acelerar uma série de providências. Portanto, eu diria que o governo Temer está na direção correta. Alguém pode até dizer, a velocidade está boa ou não está boa? Para mim é o seguinte, nós temos hoje um limitador da velocidade do governo, que é a conjuntura política, que são todos esses embates que tem, e mais do que isso, a própria necessidade de fazer com que a máquina pública continue a funcionar. Porque não adianta falir a máquina pública, não adianta a situação de educação, de saúde, de segurança, a questão de infraestrutura, são questões vitais para que a economia possa também dar uma resposta. Então é um trabalho de ajuste, mas o carro andando. Então não é fácil de fazer. Essa votação do impeachment está atrapalhando ainda o andamento dessas medidas? Eu diria que a votação do impeachment, ela deixa dúvidas. Por exemplo, vamos discutir aqui. Na minha visão, não adianta o governo lançar programa de concessões, né, para atrair investimento internacional, enquanto esse quadro político não tiver claro para o investidor internacional. Eu sei que a maioria dos investidores brasileiros e empresários tem a consciência de que é impossível o retorno da presidenta Dilma. Seria a falência do Brasil. Seria pular num precipício sem paraquedas. Mas os empresários brasileiros têm essa noção de como é a realidade brasileira e como é que funciona a mecânica da política no Brasil. Os investidores internacionais não têm essa leitura. Então, para eles, qualquer tipo de garantia se dará depois de agosto, quando tiver votado o impeachment. Portanto, nós precisamos de investimentos internacionais, nós temos que ajustar a legislação de concessão, nós temos que dar mais prazo para que as grandes concessões possam ser pautadas aí com 6 meses de distância, que é o que eu defendo como prazo máximo de determinadas concessões para receber propostas internacionais, porque o prazo de 90 dias é um prazo muito curto, você não atrai investidores que possam efetivamente fazer análises profundas. Essa é uma mudança essa é uma mudança que eu defendo. Né? Até 6 meses para ser lançado dependendo da concessão. É claro que tem coisas, tem renovação de concessões, pode ser feito rapidamente, né? Isso precisa ser tomado também. O ministro Moreira Franco está cuidando especificamente dessa área. Ou seja, nós temos aí muitas ações sendo desenvolvidas. Agora, volto a dizer, não tem ainda normalidade política, né? O país vive um redemoinho político por conta dessas investigações. Mas o impeachment está demorando mais do que o governo estava esperando. Não, mas veja bem, por que o impeachment está demorando mais? Porque do lado da defesa, eles estão esticando o prazo máximo que eles podem. É uma estratégia. Se você perguntar, é uma estratégia boa para o Brasil? Eu diria que não. Não é uma estratégia boa para o Brasil. Quanto mais rápido pudesse ter essa definição, melhor. Mas é uma estratégia legítima da democracia e do cumprimento legal dos prazos. Então nós vamos atuar dentro da normalidade e vamos fazer a votação com toda a tranquilidade, com todo o respeito ao direito de defesa, mas tendo a consciência que o Brasil precisa mudar. Agora, senador, o recuo na MP das aéreas mostrou uma preocupação maior de perder voto no impeachment. Não, essa questão não foi recuo por conta de votos do impeachment. Não foi. O que aconteceu? Essa MP foi colocado na medida provisória a questão de 100% de liberação do capital. Eu defendo a liberação do capital. Só que a liberação do capital tem que vir junto com algumas outras obrigações e mecanismos que reforcem a ANAC para discutir a questão, por exemplo, de slot em aeroportos. Ou seja, é preciso uma medida mais completa.
Então o ministro Eliseu Padilha, que foi ministro da Aviação, teve ontem, lá na liderança do PMDB, eu estava presente, uma discussão com diversos senadores que se preocupavam com a questão da aviação regional. Porque qual é a preocupação? Você abre 100%, as empresas vêm, mas se você não fizer um mix, colocando em tese que a determinada empresa vai fazer os voos para as praças mais rentáveis, ter também um atendimento à aviação regional, ou seja, as praças menos rentáveis, você pode matar as empresas brasileiras e não cobrir a necessidade do Brasil todo, porque o Brasil é um país continental. Então isso foi discutido, o ministro Padilha concordou com os argumentos e nós vamos elaborar uma proposta mais consistente, uma proposta que efetivamente preveja mais força para a ANAC, uma agência reguladora podendo atuar e tenha efetivamente a obrigação e o controle de atender todos os brasileiros em qualquer lugar do Brasil. Portanto, não é um recuo no que diz respeito à visão econômica. É um recuo quanto à visão, ou não é um recuo, é uma negociação, uma complementação para construir um plano logístico e de fiscalização mais consistente que não estavam na medida provisória. Portanto, esse assunto da liberação voltará à tona no momento apropriado com uma outra construção muito mais forte e muito mais funcional. Mas a segurança dos votos, o governo... Quem discutiu, quem estava discutindo lá, já vota com o presidente Temer. Então a discussão não era para... Não foi, se não fizer isso eu voto, não voto. De forma nenhuma. Eu, por exemplo, defendo isso. E sou presidente do PMDB e estou ajudando a coordenar esse trabalho. Estava lá a senadora Tebet, que também é uma defensora dessa questão da aviação regional. Ou seja, os senadores do Norte, do Centro-Oeste, eles se preocupam com essa questão da logística e do atendimento às praças menos rentáveis. O senador Eduardo Braga também colocou essa questão e todas essas pessoas votarão efetivamente com o PMDB e votarão pela mudança definitiva do Brasil. Então não se associou essa discussão a nenhum momento questão de voto pelo impeachment no Senado. Ô, senador, com relação à agenda do crescimento, o senhor falou em umas linhas especiais. Seria do BNDES? Não, nós estamos discutindo vários fundos, várias formas de financiar, desde o micro e pequeno empresário, até a questão de concessões, de parcerias público-privadas. Eu defendo que nós tenhamos na BGF um fortalecimento para a gente ter uma espécie de agência que possa efetivamente aportar garantia para determinadas atividades econômicas e concessões também. Não só concessões, outras... Parcerias público-privadas também e alguns tipos de ações também que fortaleçam o comércio exterior. Ou seja, o ministro Serra está trabalhando nisso também. Então, há um esforço no governo de formulação, de nova modelagem. Agora, volto a dizer, nós temos menos de 60 dias, não houve governo de transição. As pessoas estão assumindo, estão levantando as situações. Então, cobrar do governo Temer uma mudança total, de cenário econômico em 60 dias, ninguém faria isso. Ninguém faria isso. Então, nós vamos conduzir o Brasil para uma era de mais modernidade, mais segurança jurídica, o governo com credibilidade, a condição dos agentes econômicos terem previsibilidade para fazer suas projeções, porque a previsibilidade que o governo dava, ela se esvaiu. Ninguém acreditava mais no que falava o Ministério da Fazenda. Então, qual é o cenário quando você não tem previsibilidade? Cada agente econômico constrói na sua cabeça o seu próprio cenário. A tendência é esse cenário ser mais conservador, porque o agente econômico não tem todas as informações, e isso travou o país. Nós temos que destravar o Brasil, e isso leva tempo. Agora, senador, no caso da questão fiscal, não seria melhor enfrentar agora um aumento de tributo para reforçar o fiscal do ano que vem? Ou essa hipótese está realmente descartada? Não, eu não defendo aumento de tributo. Eu acho que para se retomar e aquecer a economia, nós temos caminhos mais inteligentes para ativar a economia, que não é aumento de tributo. Até porque, num momento de crise como esse, aumentar tributos não garante aumento de arrecadação. Dependendo da situação, diminui a arrecadação. Porque o tributo bom é aquele tributo que a empresa, que o empresário, que a atividade econômica pode sustentar.
Se a gente passa do limite nessa cobrança, além de não pagar o delta a mais, ele deixa de pagar o resto, porque não há meia inadimplência. Ou paga tudo que é imposto, ou não paga nenhum imposto. Então, esse não vai ser o caminho para 2017? Não, se depender de mim, não. Eu não volto a dizer, eu não falo pela equipe econômica. Mas o senhor tem muita influência. O senhor saiu do governo, ficou poucos dias, mas o senhor tem bastante influência nessa agenda econômica. O senhor negocia essa agenda junto com a equipe, né? Não, eu tenho discutido, porque eu sou economista. Eu vou ajudar o governo onde eu estiver. Né? Eu fiz isso, imagina, eu fiz isso com o governo da Dilma. Eu me reunia quase toda semana com o Joaquim Levy, com o Nelson Barbosa, eu dava a minha opinião, eu defendia as coisas que eu defendi. Eles não seguiam, mas o que eu falava, eu falava. Mas nessa Você é testemunha disso, a imprensa é testemunha disso. Nessa agenda, qual o prognóstico de votação da PEC do teto? Porque ela é importante. Qual o seu prognóstico nós queremos votar a PEC de agenda? Do teto até o final do ano. E acho que nós temos que votar algumas outras mudanças também até o final do ano. Quais seriam a agenda prioritária? Acho, inclusive, que o Congresso não deveria entrar de recesso no final do ano, enquanto não votasse efetivamente o que pode ser votado de transformação de estrutural para a questão, não só dos gastos, mas de outros mecanismos também. Além da PEC, qual outros projetos? Ainda vamos propor. Tem alguns projetos que serão propostos no momento adequado. Senador, hoje 14 governadores do estado do Norte e do Nordeste enviaram uma carta para o presidente Temer e para o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, pedindo tratamento especial como o Rio de Janeiro quer. Eles querem 8 bilhões de reais de recursos orçamentários. Isso não vai comprometer o acordo que o governo fez com os estados, porque na reunião com o Temer todos aceitaram, inclusive ficaram chateados com a questão do Rio ter tratamento especial, mas não falaram, e agora eles vêm com uma proposta aí bastante com impacto muito forte nas contas. Primeiro vamos por partes. Na verdade, o presidente Temer fez em 30 dias o que os governos anteriores não fizeram em 10 anos, que foi exatamente fazer essa repactuação da dívida dos estados no que diz respeito à dívida com a União. Alguns estados tinham dívida menor com a União, tinham dívidas com o BNDES. Parte dessas dívidas com o BNDES também foram repactuadas. O que é que não foi repactuado? Recursos próprios do BNDES, que em tese a União não poderia fazer. Governadores do Nordeste e do Norte, que tinham menos dívida com a União, eles disseram, em tese, que foram menos beneficiados porque quem devia mais... Alguns prejudicados, disseram que ficaram prejudicados. Não, prejudicado não foi ninguém. Não foi ninguém. Pelo contrário, eu participei da reunião lá, todos elogiaram. Alguns pediram mais, é natural. Né? Agora, o que é que está em discussão? O Rio de Janeiro, o que está se fazendo é um aporte emergencial ligado à área de segurança, porque nós vamos ter dentro de alguns dias uns Jogos Olímpicos no Brasil, sediado praticamente no Rio de Janeiro, cuja condição do Estado entrou em default, entrou em falência. O governo federal, preocupado com a leitura internacional, com as consequências de todo esse processo, ouviu o Tribunal de Contas da União e está fazendo um aporte de 2 bilhões e 900 para a questão de segurança, muito direcionado para as atividades que ocorrerão durante os Jogos. Os governadores dos estados do Nordeste, pelo que sei, não estão pedindo esse tipo de remessa de recursos. Eles estão pedindo mais espaço fiscal para que possam contratar empréstimos que estão em negociação, inclusive, com agências internacionais. Não, eles estão pedindo recursos orçamentários, 8 bilhões de reais. Não, mas recursos orçamentários não tem como fazer. Na verdade, o que se precisa discutir, e vai ser discutido com cada caso, é que tipo de empréstimo vão ser avalizados pelo Tesouro, vão ser negociados pelo governo federal. Esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Para dinheiro novo com o governo, nós temos 3 caminhos. Nós temos concessões, nós temos parcerias público-privadas, que os estados podem fazer, e eu defendo que a União, através dessa agência, dê, de certa forma, o fundo garantidor em primeira garantia e o Estado dá em segunda garantia.
ou venda de ativos dos próprios estados. Então não adianta dizer, não, agora nós queremos mais 8 bilhões a fundo perdido. Não é assim que funciona. Né? Se está todo mundo cobrando austeridade fiscal, e a gente teve essa situação emergencial no Rio de Janeiro, que tinha que ser encarada pelo governo nacional, porque o desgaste seria do Brasil, não seria do governo do Rio de Janeiro. Né? A crise seria uma crise de grandes proporções. Então, esse foi um mecanismo específico para o Rio de Janeiro. Tanto que foi ouvido o plenário do Tribunal de Contas da União para sair essa medida provisória. Então, é um caso assim especial. Os governadores do Norte e Nordeste merecem toda a atenção. O presidente Michel tem recebido muitos deles, tem conversado. Eu tenho participado de muitos contatos também com os governadores. Então, nós vamos efetivamente construir caminhos juntos. Agora, volto a dizer, não é em menos de 60 dias que vão se resolver todas as mazelas do país e dos estados. Em relação à reforma da Previdência, o senhor acha que ela vai atrasar? A reforma da Previdência já está atrasada há algum tempo. Sim. Né? Eu acho que o Brasil devia já ter feito esse serviço há muito tempo atrás. É claro que não houve condução política, houve má condução desse processo e terminou nós chegando a uma situação de extrema dificuldade. Né? Espero que nós possamos ter racionalidade e construir um modelo de transição, mas um modelo também que leve ao equilíbrio futuro, porque essa leitura do endividamento público, ela é abalada de uma forma muito forte por conta das contas da Previdência. Mas há condições políticas dela? Eu acho que nós vamos ter que construir essas condições ainda políticas. Esse ano? Ainda esse ano. Eu defendo que se construa ainda esse ano. Tanto que existem grupos de trabalho discutindo propostas diferentes, inclusive com as centrais sindicais. Nós estamos conversando com todos os setores. Né? Então, nós estamos conversando no Congresso, o governo está conversando com as centrais sindicais, com os setores empresariais. Ou seja, há que se construir um esforço para não ter que se fazer como fez a Grécia e a Itália, que cortaram a remuneração dos aposentados na carne. A Grécia cortou o salário dos aposentados em 35% para poder reequilibrar as contas lá. Então eu acho que se nós agirmos com serenidade, equilíbrio, mais responsabilidade com o futuro, não será preciso o Brasil chegar a esse ponto. Senador, o senhor foi citado nas delações da Lava Jato e saiu do governo aguardando uma manifestação do Ministério Público. O senhor pensa em retornar ao cargo de ministro do Planejamento? Bom, primeiro dizer o seguinte, eu não saí do governo por conta de citações da Lava Jato, porque eu acho que numa democracia plena, e nós estamos numa democracia plena, todos podem e devem ser investigados se houver alguma dúvida. Eu não considero nenhum demérito em alguém ser investigado. Eu considero demérito em alguém ser condenado. Então, essa questão da citação, eu estou muito tranquilo, estou à disposição do Ministério Público, cobrei para dar explicações, já dei depoimento, estou à disposição para dar outros, então, para mim, não tem nenhum problema. Eu deixei o governo, falei com o presidente Michel, porque foi levantada uma questão de que eu estaria agindo contra a Lava Jato, que é exatamente o contrário da minha prática. Eu apoiei a Lava Jato, apoio a Lava Jato. Acho que a Lava Jato é importante porque mudou o paradigma da política no Brasil. Nós tínhamos um modelo que era o de doação de empresas para a campanha política a partidos, e a partir da Lava Jato esse modelo foi retirado. Eu fui o relator da emenda e eu fui o autor da emenda que tirou doação de empresas das eleições. Então estou muito tranquilo para falar sobre isso. Então o paradigma será outro. Doação oficial era um modelo anterior, agora não é mais. Agora, por que eu saí? Porque havia, em tese, uma citação de que eu estaria obstruindo investigação. O que é que eu fiz? Eu fui ao Michel, ao presidente da República, e disse que achava que não podia ficar no governo enquanto tivesse alguma dúvida sobre isso. Pedi para sair, sou presidente do PMDB, estou ajudando, o ministro Diogo Oliveira assumiu o Ministério do Planejamento, está se conduzindo bem, está fazendo um excelente trabalho. E nós vamos aguardar o andamento. Eu pedi ao Ministério Público e ao Supremo que dissesse se eu estou ou não, ou estava ou não, tramando contra a Lava Jato. Eu ajudei a reconduzir o Rodrigo Janot Mas depois dessa manifestação... Eu fui relator do orçamento, eu coloquei recurso para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, procederem às investigações. Eu tenho todo o interesse que a investigação seja célere.
E tenho todo interesse que o Supremo possa julgar rapidamente tudo, porque eu volto a dizer o que eu tenho dito sempre. Não se pode colocar uma nuvem de desconfiança em cima de todos os políticos no Brasil. Isso não ajuda, isso não resolve a crise, isso agrava a crise. Querer acabar com a política, querer desqualificar a política nesse momento, não ajuda a resolver a crise. Porque fora da política, o que existe é uma aventura. E uma aventura já mostrou no Brasil que não dá certo. A Dilma foi uma aventura, não estava preparada para ser presidente, né? Outros momentos o Brasil passou por outras aventuras também. Então eu acho que nós temos que amadurecer. As investigações têm que ser feitas de forma dura, condenar quem tem culpa e liberar quem não tem culpa. Mas o senhor pensa em voltar? Não, quem tem que dizer isso é o presidente Michel. Eu não vou dizer que vou voltar ou não vou voltar. Tá, eu vou ajudar aonde eu estiver. Essa, para mim, esse é o meu papel. Volto a dizer, eu sou economista. Eu não votei na Dilma e no Michel em 2014 por conta da economia. Eu disse isso publicamente. Eu discuti essa questão dos erros da economia do governo do PT publicamente, mesmo tendo sido líder do governo, e eu alertava sempre. Então eu estou muito tranquilo para dizer que aonde eu estiver, eu vou ajudar o governo e vou ajudar o país, porque na verdade o governo é passageiro. O presidente Michel Temer ele tem 2 anos de mandato e pouco. Né? Então nós temos 2 anos para redirecionar a economia e recuperar um pouco da política, para chegar em 2018 em condições do país ter estabilidade e poder aí sim fazer uma ação muito mais forte de crescimento e de progresso. Tá bom. Eu gostaria de agradecer, senador, Obrigado. por ter vindo aqui na nossa inauguração do nosso estúdio na sucursal de Brasília. Obrigado. Obrigada.